A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E estamos aí dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema A História da Salvação. E hoje vamos aí estudar a lição de número 5, que tem como título A Missão de Israel no Plano de Deus. Queridos, após ali o dilúvio, muitas nações se desenvolveram nas terras que hoje conhecemos como o Oriente Médio, Mas Deus estava dirigindo ali os eventos em direção ao cumprimento do seu grande plano para a humanidade. Ele tinha ali, queridos, um mundo a salvar, E também tinham uma mensagem a ser proclamada. E para cumprir essa missão salvadora, Deus então escolheria uma nação, que se tornaria ali um instrumento de salvação para o mundo. Ela então deveria ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. E o pai dessa nação seria Abraão, que vamos ver na lição de hoje. Deus o escolheu porque viu em Abraão um caráter íntegro, sinceridade de propósitos e fidelidade irrestrita a Deus. Fiel à ordem divina, lá se foi Abraão, através do deserto, marchando pela fé para uma terra aí totalmente desconhecida a ele. O lugar para onde Deus o dirigia era o mais estratégico do mundo, a Palestina. Hoje os estadistas do mundo inteiro reconhecem a extraordinária importância geográfica de Israel. Os líderes das nações lutam para obter ali a supremacia daquele lugar, sabendo que a potência que dominar aquela área possuirá aí um ponto favorável no jogo político mundial. Deus plantaria a sua nação na encruzilhada de 3 continentes, Europa, Ásia e África. Mas para que fim? Para se tornar uma potência militar? Longe disso. O plano de Deus é que Israel se tornasse uma potência espiritual, um centro de difusão do conhecimento do verdadeiro Deus. Assim, todas as promessas territoriais, como as promessas feitas a Israel como um povo, não eram um fim em si mesmas, mas sim parte do plano de Deus para salvar toda a humanidade. Na mensagem da lição de hoje, está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Como todos os povos, podem aí participar das promessas que Deus fez a Abraão através de Jesus. Como que nós podemos, nos beneficiar dessas promessas? Mas o apóstolo Paulo explica em Gálatas capítulo 3, versículo 29, que diz assim: E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso significa, queridos, que Deus tem aí de enxertar todos que se tornam seus servos na família de Abraão. E Deus comprometeu-se a uma série de alianças para realizar isso. A promessa de Deus a Abraão não foi ali limitada a uma pequena e antiga nação do Oriente Médio. Claro que não. Ela estende-se para o futuro e não está limitada às fronteiras nacionais. Desde o início, Deus ali designou esta promessa para trazer bênção a todas as nações. E este, meus amados, é o seu propósito. É isto que ele vai realizar. Vai abençoar todas as nações, mas partindo da primeira, Israel, formada a partir
da família de Abraão. Os objetivos da lição que vamos estudar hoje, queridos, é aprender como foi o chamado de Deus a Abraão e qual o seu propósito, compreender as etapas do tratamento de Deus com Israel e entender quais bênçãos espirituais foram entregues por Deus à humanidade através de Israel. No Vamos Descobrir aqui da nossa lição está assim: hoje vamos entender a missão que Deus entregou a Israel ao longo da história. Veremos que não foi fácil. No final, porém, deu tudo certo. O plano da salvação foi concluído e a porta da graça se abriu para todos os povos. Também iremos ver que Deus não rejeitou Israel, mas aguarda amorosamente o instante em que a nação eleita voltará aos seus braços. Quando Deus formou Israel, seu propósito era que fosse aí um reino de sacerdotes, né? Para o Senhor aí, proclamando entre os gentios, entre as outras nações. Porém, queridos, depois aí dos reinados do rei Davi e do rei Salomão, os israelitas não foram fiéis à aliança com Deus. Por isso, Deus então foi obrigado a discipliná-los, o que resultou aí na sua expulsão da terra prometida, através ali do exílio assírio, no ano 722 a.C., e também no exílio babilônico, no ano 586 a.C. Os profetas israelitas já haviam ali profetizado esses eventos, né? Mas sempre acrescentavam que a nação seria redimida e restaurada a sua glória do passado por meio da vinda do Messias. Quando Jesus veio pela primeira vez, muitos em Israel estavam ali procurando essa redenção. Entretanto, por incrível que pareça, Deus havia determinado que o Messias seria rejeitado e morreria. As profecias do Antigo Testamento apontam claramente para Jesus. Muitos judeus ali creram que Jesus era o Messias de quem os profetas falaram. No entanto, queridos, a maioria o rejeitou. Tanto os que habitavam a Palestina, quanto os da dispersão, né, que viviam fora ali de Israel. Muitos judeus esperavam ali um Messias militarizado, né, parecido com o rei Davi, que lideraria ali o seu povo contra os seus opressores. Não esperavam alguém cuja mensagem fosse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deus sempre guardou o povo escolhido, Israel. Protegeu-o das pragas do Egito, livrou-o dos exércitos de Faraó, das picadas mortais das cobras no deserto. Em 1948, Israel enfim voltou para casa, mas continua aí incomodando o mundo. Embora os inimigos de Israel estejam aí sempre em seu encalço, a Bíblia diz que chegará um tempo em que os descendentes de Abraão serão restaurados em sua plenitude diante do Deus Todo-Poderoso que prometeu: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Isaías 46 e 10. O ponto 1 da nossa lição aqui, queridos, o nascimento de uma nação, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito do chamado de Abraão, né? A sua renúncia, o seu ato de fé e a importante decisão, né, que Abraão teve de seguir firme ali, confiando em Deus, né? Mas só que o chamado de Abraão, meus amados, marcou ali o início, né, da história, que revelou a origem do povo israelita, através ali do qual o Messias veio ao mundo. Abraão foi chamado por Deus e respondeu com fé a esse chamado, aceitando partir para longe de onde tinha sido criado e seguir
em direção ali a uma terra que ele não conhecia. Abraão é mencionado pela primeira vez na Bíblia no capítulo 11 do livro de Gênesis. Já o chamado de Abraão está registrado em Gênesis capítulo 12. Mas só que o restante das escrituras, em várias ocasiões, destaca aí a importância e as implicações desse chamado de Abraão. Mas existe aí certa confusão, né, sobre o momento em que Deus chamou Abraão. Algumas pessoas pensam que o chamado de Abraão ocorreu na cidade de Harã. Isso porque o texto bíblico fala aí de Abraão saindo de Harã em obediência ao que o Senhor lhe havia dito, conforme estava em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Mas, à luz do quadro completo da história de Abraão, conforme ela é apresentada na Bíblia, fica claro que o chamado de Abraão ocorreu ainda na cidade de Ur. O mesmo livro de Gênesis diz muito claramente que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus para fazê-lo então herdar uma nova terra, conforme está escrito lá em Gênesis capítulo 15, versículo 7. Então o que aconteceu foi que Deus então chamou Abraão em Ur dos Caldeus. Ele ordenou que deixasse tudo para ir em direção a uma terra que ele haveria de lhe mostrar ainda. Abraão, no entanto, não deixou aí completamente os seus parentes, né? Pois o seu pai Terá e o seu sobrinho Ló o acompanharam nessa jornada. Embora o destino da jornada fosse Canaã, a família de Abraão acabou ali parando em Harã, conforme está em Gênesis 11, 31. E de acordo com o discurso de Estevão, né, lá no Novo Testamento, foi apenas a morte de Terá, na cidade de Harã, né? Então Abraão finalmente seguiu viagem em direção à terra prometida. Quando Abraão partiu de Harã, ele tinha 75 anos de idade. E alguém pode perguntar, né? Por que Deus chamou Abraão, né? E a resposta dessa pergunta está muito clara nas Escrituras. Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação, para abençoá-lo, para engrandecer seu nome, para fazê-lo uma bênção, para abençoar os que abençoassem e amaldiçoar os que o amaldiçoassem, e para, por meio dele, estender a sua bênção a todos os povos da terra. Mas é interessante notar que nos 11 primeiros capítulos da Bíblia, os capítulos anteriores aí ao chamado de Abraão, nós temos aí o registro de um mundo incrível criado por Deus, mas que foi profundamente atingido pelos efeitos do pecado, como já vimos nas lições passadas. Então o que encontramos é uma sucessão de erros desastrosos por parte de toda a humanidade. Desobediência, corrupção, engano, assassinato, imoralidade, rebelião, desvio da glória divina e tantas outras coisas que poderiam justificar a destruição total da raça humana criada à imagem de Deus. Mas não foi isso que Deus fez. Olha como Deus é maravilhoso. Ao invés de destruir a humanidade, Deus elegeu e chamou Abraão para cumprir o seu plano de dar um novo começo para a humanidade. O ponto 2 aqui da nossa lição, o estabelecimento de Israel, né? Aqui nós vamos falar um pouco sobre o Egito, né? Um lugar de multiplicação, sobre o deserto, um lugar de purificação e sobre Canaã, a terra prometida, né? Então, queridos, depois de se estabelecer em Canaã, né, os hebreus mudaram-se para o Egito. Existem algumas divergências dos historiadores se essa migração acontece em pequena ou em larga escala. De toda forma, acredita-se que isso pode ter acontecido aí por volta do ano 1700 a.C.
A motivação dessa migração teria sido ali a escassez de alimentos em Canaã, enquanto no Egito havia abundância de terras férteis. A chegada dos hebreus ao Egito teria coincidido com o período em que a região estava sob domínio dos Hicsos, um povo de origem semita, como os hebreus eram. Isso então possibilitou, que os hebreus se estabelecessem no território egípcio sem nenhum problema, através também da influência de José, que era o governador do Egito na época, chegando até aí a ocupar posições de proeminência na administração do Egito. Mas depois da expulsão dos Hicsos, os hebreus então teriam sido punidos aí pela colaboração com os invasores. Os hebreus, escravizados pelos egípcios, conseguiram então a sua libertação através e por meio de Moisés, em aproximadamente 1300 a.C. E seguiram então rumo a Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão. Só que Moisés demorou 40 anos para atravessar ali o deserto do Sinai, com os israelitas com ele, que fugiram ali da escravidão do Egito através da poderosa mão de Deus. Ele morreu ali, Moisés morreu pouco antes, de entrar no seu destino, a terra prometida. Só que, queridos, acontece que o Sinai, o deserto de Sinai, ocupa ali uma península de apenas 200 quilômetros de largura. Para você ter uma ideia, a estrada que liga o norte do Egito à Palestina pode ser percorrida ali em apenas 2 horas de carro. Dá para ir e voltar no mesmo dia tranquilamente. Mas por que então que a epopeia de Moisés se estendeu por tanto tempo, durante 40 anos? A explicação contida na Bíblia e na Torá judaica também é a de que os israelitas tiveram de vagar esse tempo todo como punição. O texto sagrado fala que 600.000 homens cruzaram o Mar Vermelho para o Sinai, incluindo aí as mulheres, crianças e idosos. Eles poderiam passar aí facilmente de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito e entraram no deserto do Sinai, comandados por Moisés, o equivalente aí a toda a população do Egito na época. O povo se queixava contra Moisés e também contra Arão e toda a comunidade. O povo preferia ter morrido no Egito ou até no deserto, pois ficaram ali com medo de entrar na terra prometida por causa dos inimigos que lá estavam. Eles inclusive planejavam eleger até outro chefe e voltar para o Egito. Assim, meus amados, eles duvidaram da fidelidade de Deus, que tinha ali prometido conduzi-los em segurança a Canaã, dizendo que estava com eles e lutaria contra seus inimigos para defendê-los. Eles estavam sob a proteção de Deus. Como muitos deles, preferiam então ter morrido no deserto, então Deus enviou diversas pragas e fez com que eles morressem mesmo no deserto. Deus ficou irado contra o seu povo e fez com que ele pagasse todos os seus pecados durante 40 anos no deserto. Os israelitas não ficaram os 40 anos apenas andando pelo deserto, como pensam aqueles que não leram aí todo o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles faziam ali acampamentos em diversos locais e em muitos momentos, onde se estabeleciam ali por meses. Toda aquela geração que saiu do Egito, literalmente passou então a morar no deserto, até que fosse morrendo com as pragas. E esse fator contribuiu para que a viagem então demorasse tanto tempo. E assim, Deus os puniu pelos seus pecados. Durante esses 40 anos, Deus preparou a nação para a próxima etapa do seu plano, a conquista da terra prometida.
Por 40 anos, uma geração foi castigada, enquanto que a próxima se preparou para receber a herança prometida por Deus na terra de Canaã. Ponto 3 da nossa lição, já partindo para o final, né? As bênçãos de Israel para o mundo. Aqui temos, né, a aliança de Deus e Cristo, né, que são as bênçãos de Deus aí para toda a humanidade através de Israel, né? Na palavra de Deus, nós encontramos aí muitas preciosas e incondicionais promessas, né, para toda a humanidade, como por exemplo, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, enquanto a terra durar e sem cessar, e assim por diante. Todavia, algumas bênçãos e promessas são específicas para Israel e outras são para a igreja. Nós entendemos que não é fácil, né, distinguir que tipo de bênçãos foi destinado apenas para Israel e quais bênçãos podem ser estendidos para a igreja, hoje composta majoritariamente por gentios, não judeus. É um tema que precisa ser abordado com muito cuidado, pois em nossos dias é comum aí que algumas pessoas desavisadas tomem aí um verso bíblico em particular e de forma bem isolada e entendam que o conteúdo dele é para si mesmo. Falta equilíbrio de muitos pregadores, né, que sobem nos púlpitos e despejam nos auditórios o resultado de interpretações equivocadas, dando aí um sentido às escrituras sagradas que o próprio Deus não tinha intenção de transmitir. Hoje a maior bênção que uma pessoa pode experimentar é quando ela, pela fé, entrega a sua vida a Jesus e recebe aí o perdão dos seus pecados por intermédio do sangue do Cordeiro Imaculado. Deus escolheu a nação de Israel, queridos, para ser o povo através aí do qual Jesus Cristo iria nascer, o Salvador do pecado e da morte. Deus prometeu o Messias pela primeira vez após a queda de Adão e Eva no pecado. Deus mais tarde confirmou que o Messias viria da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus Cristo, meus amados, é a razão final pela qual Deus escolheu Israel para ser aí o seu povo escolhido. E Deus não precisa ter um povo escolhido, mas decidiu fazer as coisas dessa forma. Jesus tinha que vir de alguma nação e Deus escolheu Israel. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim permitir.